E aí, povo do céu? E aí, povo, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que tá chegando, você que tá entrando aí, que você faça um espetacular dia, noite aí, né? Finalzinho de noite já. Né? Você que tá me assistindo aí pelo YouTube, pelo Instagram, né? Sejam todos bem-vindos. Dá aquele like aí, né? Curte aqui, compartilha também. Se inscreva no canal aí, né? Se você ainda não me segue aqui também no Instagram, me segue aí, tá bom? Que todos os dias a gente está tendo uma novidade, beleza? Todo dia a gente tem live, todo dia a gente faz uma coisa diferente, né? E hoje a gente está entrando agora. Fala, Rômulo, tudo bem? Boa noite, Rominho. Você tá bom? O Rômulo que tem aí o mesmo sobrenome que o meu, né? Almeida. Rômulo de Almeida. Nós somos irmãos, Rômulo. Né? Então você que está entrando aí, você que está chegando junto conosco, seja bem-vindo, né? Você que está fazendo esse propósito aí também, juntamente comigo, que você tenha ainda mais o seu entendimento, a sua capacidade aumentada no Senhor, tá bom? Fala para mim como é que tá aí o vídeo, como é que tá o áudio, se está baixo, se está alto, posso dar continuidade, posso começar, na verdade, né? Então, se eu puder começar aí, né? Quero agradecer a todos vocês que estão aí junto comigo. Vocês são uma bênção mesmo, vocês são muito fiéis, né? E agradeço a Deus por essa fidelidade desse povo aí que está com a gente, tá bom? Quero dizer que ainda o melhor está por vir, tem muita coisa para a gente viver ainda, para a gente aprender também, né? E hoje aqui, ó, o título, eu meio que quero induzir você a pensar, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor, ele vai ser salvo. Você já ouviu essa frase? Né? Que todo aquele que invocar o nome do Senhor, ele será salvo. Né? E a gente vai falar, falar sobre isso hoje. Tá bom? Então, aperte os cintos aí. O Romulo tá falando que tá top. Então tá top. Então vamos lá. Né? Aperte os cintos aí. Hoje a gente vai falar de Romanos 9 e também de Romanos 10. Né? Pega aí sua Bíblia, sua caneta para você anotar. Né? E vamos junto. Vamos nessa. Tá bom? Romanos 9, Paulo está descrevendo ainda a carta deles aos romanos, né? Como a gente já sabe, a gente está lendo essa carta que ele escreveu aos romanos. E agora Paulo ele está falando de Deus e o seu povo. Mas que povo é esse? O povo de Israel, né? E Paulo está descrevendo aqui que povo era esse e o que esse povo também fez com Deus, né? Deus ele tem sim o seu povo, não que ele tenha filho predileto, né? Mas Israel era o seu filho, seu único filho. Mas Israel ele negou essa paternidade de Deus e agora Deus ele abre aí as portas, né, do Evangelho da graça para os gentios. Né? A gente sabe que os judeus eles não quiseram, né, a palavra do Senhor, não quiseram aí ser ministrados por ele. E aí Paulo prega aos gentios e aí o evangelho também é expandido aos gentios, a todos os gentios, tá bom? E como a gente sabe que nada nos separa do amor de Deus, como foi falado ontem, como a gente falou ontem, né, em Romanos 8, nada pode nos separar ou nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus, que está em Cristo, nosso Senhor. E aí Paulo, ele no capítulo 9, ele já começa dizendo: digo a verdade em Cristo. Olha só, ele está dizendo que a verdade em Cristo é: não minto. E a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Por que ele fala isso aqui, ó, por meio do Espírito Santo? Porque Paulo está sendo totalmente guiado para escrever pelo Espírito Santo, né? Porque a gente sabe que a inspiração da palavra ela vem pelo Espírito, né? Não foi algo que o homem criou, mas ela vem do próprio Espírito Santo. E aí ele fala: eu sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria que amaldiçoado, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne, são israelitas. A eles pertence a adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. E deles são os patriarcas e também deles
descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito para sempre. Amém. Então Paulo está dando aqui uma introdução para ele se basear por que ele está triste. Né? Porque sua consciência e ele sente essa grande tristeza. E ele está falando aqui, ó, por conta dos israelitas, né? Meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne, eles são israelitas. Né? E ele continua, deles são os patriarcas. E o próprio Cristo também é descendente dele. Como a gente sabe, Jesus ele é descendente de Davi. Né? E aí ele continua no versículo 6. E não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Por quê? Porque naquelas cidades, e até mesmo lá na época de Moisés, vinha, né, outras pessoas de outras regiões. Né? E a lei que Deus dava para Israel também servia para o povo que era das outras regiões, que moravam em Israel, que não eram israelitas. Né? E aí ele fala, nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos. Pelo contrário, né, ele diz, por meio de Isaac será chamada a sua descendência. A gente sabe que Abraão, né, gerou Isaac, e aí Isaac já teve descendência depois disso. Obrigado. Bem. E aí ele fala, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. Que filho da promessa é esse? O filho do Espírito Santo. Né? Todo aquele que é nascido no Espírito, ele se tornou e ele se torna também filho de Deus. É impossível você falar assim, eu sou filho de Deus, mas você não conhece o Espírito Santo. Né? Você não tem esse laço com o Espírito Santo. Né? E Paulo está dizendo aqui, ó, aos israelitas, porque a palavra da promessa é esta, por esse tempo voltarei e Sara terá um filho. Isso não aconteceu somente com ela, mas também com Rebeca, ao conceber de um só, de Isaac, nosso pai, e os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que o chama. Quando foi dito a Rebeca, o mais velho servirá o mais moço. E como está escrito, amei Jacó, porém desprezei Esaú. Né? Aqui também a gente pode fazer até mesmo uma comparação com Adão. O primeiro Adão e o segundo Adão chamado Cristo. Né? A gente pode perceber aí que a promessa não foi para Adão. Né? Adão estava lá, Adão pecou, mas a promessa foi que na descendência de Adão surgiria um que esmagaria a cabeça da serpente e aí a serpente morderia o seu calcanhar. Né? Mas foi para descendência de Abraão. Eu não sei se vocês estão entendendo, tá? Mas se vocês estiverem entendendo aí, vocês dão um joinha aí para mim continuar aqui, tá bom? E agora a gente vê aqui exemplos de pessoas que tiveram filhos, né, que eram estéreis, né, como Sara, como Rebeca, as duas eram estéreis. Gente, eu tava pensando nisso, por que essas mulheres elas eram estéril? Eu tava pensando sobre isso, né, e eu lendo um pouco, eu tava pensando nisso. Eu acredito assim que Deus ele estava meio que encobertando o plano dele, né? Porque se aquelas mulheres gerassem, né, talvez poderia acontecer de uma forma ou outra, né? Mas como elas eram estéreis, o próprio Deus, né? O próprio Deus fez com que o ventre, né? O ventre daquelas mulheres, elas ficassem infrutíferas. Né? E logo depois o próprio Deus também abriu a madre daquelas mulheres, né? Como Sara, Rebeca. E agora nós vemos que o propósito de Deus quanto à eleição, ele foi prevalecido, não por obras, não porque Esaú era mais bonito que Jacó. Não. É porque o Senhor decidiu amar mais Jacó do que Esaú. Então, isso aqui até algumas pessoas não aceitam isso. Mas a Bíblia está dizendo aqui, ó, como está escrito, amei Jacó, desprezei Esaú. E aí ele pergunta, então, que diremos então? Que Deus é injusto? De maneira alguma. Né?
Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Sabe o que acontece aqui? Que Deus, ele é o dono de tudo. É ele que tem um controle. Se ele quiser abençoar uma pessoa e não abençoar a outra, o controle está nas suas mãos. Se ele quiser amar mais um do que a outra, está nas mãos dele. Né? Então, assim, o que cabe a nós é só nos entregarmos ao nosso propósito. Né? Mas só que Jacó, ele foi predestinado. Ele foi predestinado a ser maior do que o seu irmão, mesmo tendo nascido depois. Né? Nasce primeiro Esaú e Jacó nasce agarrado no calcanhar de seu irmão. Né? E logo mais na frente a gente vai ver que Jacó vira Israel, e Israel aí vira as 12 tribos se multiplicam, e aí acontece tudo que a gente sabe, né? As 12 tribos se multiplicam e nas cidades, e aí começa a multiplicar, até vir na descendência de Jesus, né? Nasce Davi, aí vem profetas, aí vem vários homens e mulheres de Deus, juízes, e aí vem os evangelhos. Então, se Deus quis assim, quem somos nós para dizer algo, né? É o que Paulo está dizendo aqui a respeito até mesmo da predestinação. Ah, então você acredita na predestinação, Júnior? Acredito. Acredito sim, que algumas pessoas são predestinadas e outras não, né? Eu acredito. Se você acredita ou não, fala aí, manda uma pergunta aí, que a gente vai discutir um pouco mais isso aqui. E aí no 16 ele continua: assim, pois, isso não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia, tá vendo? É o que a gente falou aqui, ó, terei de misericórdia de quem eu quiser. E eu terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Então o que Deus está falando para Moisés aqui é que ele rege o mundo, é ele que decide, né? E aqui ele está continuando: assim, pois, isso não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Se Deus teve misericórdia na nossa vida e nós fomos alcançados pelo Evangelho, graças a Deus nós fomos alcançados pelo Evangelho, né? Então agora ele diz: porque a Escritura diz a Faraó: foi para isto mesmo que o levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem ele quer. Gente, isso aqui é interessante, e esse detalhe aqui que ele traz a respeito de Faraó, porque a Bíblia diz que quando Faraó não libera o povo do Egito, né? Não libera o povo de Israel do Egito, a Bíblia diz que foi Deus que pegou Faraó e endureceu o coração de Faraó. E a Bíblia ainda diz mais, que Deus fala assim, ó: o meu servo Faraó fará com que este povo sofra. É engraçado ouvir isso, né? Mas foi o próprio Deus que, além de chamar Faraó de servo, endureceu o coração de Faraó para que o povo não fosse liberado do Egito, né? Porque Faraó, na primeira praga, quando Moisés veio, na primeira praga, ele já estava com o seu coração disposto a falar: não, pode levar, leva esse povo, né? Tanto que Faraó faz até algumas coisas: não, vão para o deserto, mas volta depois de vocês adorar, não tem problema não, vai lá, fique 3 dias no deserto, depois volta, eu libero vocês, né? E aí o povo falou: não, a gente não vai ficar. E aí Faraó: não, então faz o seguinte, vai os velhos, deixa os jovens aqui, os jovens podem ficar aqui, eu vou dar alimento para eles, aqui eles vão comer do melhor, fiquem despreocupados, vai e deixa as crianças, deixa os jovens aqui com a gente. E aí o que acontece? O povo fala: não, Moisés falou para Faraó: não ficará nenhuma unha no deserto. E aí Deus chama, ó o Luizinho aí, né? Meu servo Faraó. É engraçado isso, né? E aí Deus chama, Deus faz com que as pragas viessem ao Egito para punir também o Egito, né? Para punir o Egito. Então Deus tinha propósito ali e ele predestinou Faraó. Ele predestinou Faraó para ter o coração totalmente duro, endurecido, né? E quanto mais o povo sofria, mais Faraó endurecia o coração. Em vez dele liberar, mais endurecia. E a palavra diz que foi o Senhor
que endureceu o coração do seu servo Faraó. É interessante, a gente tem que fixar isso aqui para que você entenda o que Paulo está dizendo aqui. Né? E a Escritura diz a Faraó, foi para isto mesmo que eu o levantei. Foi o próprio Deus que está falando aqui, ó, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Né? Então Paulo está citando aqui, ó, Êxodo 9:16. Né? Paulo cita Êxodo 9:16, que Deus ele é soberano também sobre o mal. E aqui eu quero atiçar você nessa noite. Eu quero deixar com você mais um gostinho aqui. Quem é que criou o mal? Responde para mim aqui. Eu vou fazer essa pergunta aqui. Quem criou o mal? Eita perguntinha, gente. Quem criou o mal? Responde para mim aí. Até mesmo a ira do homem louva a Deus, né? Pois Deus investiu Faraó como Deus investiu em Faraó como governante, endureceu o coração dele para que o seu poder salvador e seu nome glorioso fosse difundido por todo o mundo. Então Deus usou a situação de Faraó, endurecendo o coração dele, para que o poder de Deus fosse levado por todo mundo. Né? Então, é isso aí. Eu quero atiçar você e eu quero perguntar para você, quem criou o mal? Eita ferro! Que pergunta, hein? Agora vai, ó, o Luiz falando, agora vai. Essa live vai pipocar. Gente, dá um curtir aqui, ó. Vamos curtir, vamos subir os coraçãozinhos aí. Também tem um aviãozinho, não sei se é um desses três aqui, o aviãozinho. Tem a caixa de perguntas, né? Se você tiver alguma pergunta aí, pode mandar, tá bom? E essa pergunta vai continuar aí, até alguém responder. Quando alguém responder, aí eu entro nessa pergunta. E aí nós vamos ver também a soberania de Deus. Paulo está trazendo aqui a soberania de Deus, tanto para os bons, tanto para os ruins, né? E aí Deus diz, mas a soberania, mas você vai me dizer, por que Deus ainda se queixa? Porque quem pode resistir à sua vontade? Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Olha o que Paulo está dizendo aqui, gente. Tem muita gente que gosta de pegar Deus e colocar ele na parede. Pega Deus como se fosse um objeto, levanta ele na parede assim, ó, e fala, Deus, me salva. Deus, se o Senhor não fizer alguma coisa por mim hoje, amanhã eu desvio. Deus, se o Senhor não abrir as portas, eu vou fazer uma loucura. Deus, não sei o quê. Ei, deixa eu te falar uma coisa aqui. E ainda Paulo fala assim, ó, mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem fez, por que você me fez assim? Ou será que o oleiro não tem direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Ah, Júnior, então você está querendo dizer que existem vasos de honra e existem vasos de desonra? Gente, é lógico, é o que eu estou lendo aqui. Existe sim vaso que é para honra e existe vaso de desonra. Se Deus quis assim, quem somos nós para discutir? Né? E que diremos se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a destruição? Gente, até nisso Deus é paciente com os vasos da ira. Até nisso Deus é paciente, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que de antemão preparou para a glória. Né? Estes vasos somos nós. Agora Paulo está falando aqui, ó, estes vasos somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também diz Oséias, chamarei de meu povo ao que não era meu povo, e de amada a que não era amada. E no lugar que lhes foi dito, vocês não são meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo.
Olha só o que Paulo está dizendo aqui, gente. É muito forte isso aqui, gente. É muito forte. Porque Paulo está dizendo assim, ó, como foi em Oséias, assim será com você também. Mas Isaías clama a respeito de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra de forma plena e breve. Né? Então, aqui o que Paulo está falando, está querendo dizer? No lugar daqueles que foram chamados filhos e não aceitaram, né? Deus irá chamar em outra geração, outra nação, na verdade. Né? Ele vai chamar aquele que não era meu povo, agora eu chamarei de meu povo. E aquele que não era chamado de amada, eu a chamarei de amada. Né? Vocês serão o meu povo. Ali mesmo serão chamados filho do Deus vivo. E nós sabemos que Oséia, ele é um profeta que casou com uma prostituta, né? E essa prostituta, ela sai da sua casa e volta para sua prostituição. E Deus manda por várias vezes, eu acredito que 3 vezes, 3 ou mais, Deus manda Oséias ir até o lugar onde a sua esposa estava e resgatar ela. Né? Deus manda. E Oséias foi lá e resgatou. Né? E Isaías também disse, versículo 29, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, nós nos teríamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Né? Nós sabemos que a perversidade estava muito alta sobre Sodoma e Gomorra, a qual o Senhor mesmo destruiu. Né? Não só a perversidade, como a influência sobre os homens. Né? Não existia mais nenhum tipo de misericórdia e não existia mais nenhum tipo de ajuda também. Né? Aqueles que eram necessitados, aqueles que precisavam. E aí Paulo está finalizando aqui, né? E ele faz essa pergunta: que diremos então? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-las, a saber, a justificação que decorre da fé, e que Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei? O que Paulo... Eu vou fazer uma pausa aqui para vocês entenderem. O que Paulo está dizendo aqui? O Paulo está dizendo assim, então quer dizer que Deus é injusto. Porque aqueles que não estavam buscando a justificação, eles foram justificados. Mas agora, aqueles que têm a lei e estão buscando a justificação, eles não vão ser justificados? E aí Paulo continua. Por quê? Porque não buscou a pela fé, mas como que por obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. Que pedra é essa? A palavra. Né? O tropeço é em Cristo. Né? Cristo é a palavra. Como foi profetizado lá em Isaías 28:16. Aquele que confia em Cristo não será envergonhado no fim dos tempos. Então Cristo aqui, ele é a pedra. E ele é a pedra de tropeço naquele povo. E aí como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de ofensa, e aquele que nela crê não será envergonhado. Está em Isaías 28:16, tá? Isaías 28, no versículo 16. Então, aqueles que buscavam, mas só que qual que é a diferença, gente? Porque o justo, o judeu em si, ele estava buscando segundo as suas obras, né? Segundo as suas obras ali, e a sua capacidade, eles queriam ser justificados. Mas os gentios não. Os gentios, eles não queriam, eles não estavam buscando, porque eles não conheciam a lei. Mas eles foram justificados pela fé, mediante a fé. Por quê? Porque Paulo prega, os apóstolos pregam, e por intermédio da fé é que eles acreditam. Então eles creram por intermédio da fé. E agora Paulo está falando, então eles foram justificados, mesmo sem lei, eles foram justificados não por obras, mas eles foram justificados pela fé, por aquilo que ele creu. Então por isso que nós temos que crer, por isso que nós temos que crer, não só de boca, não só de mente, mas também de coração. Agora a circuncisão não é mais no prepúcio do pênis, agora a circuncisão é no coração. Porque é do coração que sai, que transborda, né, as emoções. E a boca fala daquilo que o coração está cheio.
E a gente sabe que não é aquilo que entra que contamina o homem, mas aquilo que sai. Então, por isso que você tem que confessar o Senhor com a sua boca e com o seu coração. Porque é um ato de fé. E é dessa forma que você vai ser justificado. Tá bom? Eu fiz a pergunta aqui, quem criou o mal, ninguém respondeu. Então vai ficar no ar aí. Enquanto alguém responder, eu vou responder junto com vocês. Tá bom? Vai ficar essa questãozinha, esse X aí, pra gente responder mais tarde. Se você tiver dúvida mesmo, tiver curioso, aí você me avisa aqui que eu continuo, tá bom? E aí, gente, a gente entra agora no capítulo 10. Paulo dando essa base inteira. Perceba que a base da carta de Paulo aos Romanos é um capítulo, ele vai complementando o outro. Né? Um capítulo vai complementando o outro. Então, não adianta você querer ler Romanos de trás para frente. Não adianta você tentar ir lá em Romanos 16, né? Ah, eu vou ler Romanos 16. Vou 16, 15, 14. Você não vai entender nada, né? Agora, se você... Por isso que a gente parte do princípio, parte dessa base teológica aí de Paulo, né? Então, dando essa base, Paulo agora introduz a respeito do desejo dele, né? A respeito da oração dele aos israelitas, né? Não somente a oração dele, mas também do desejo do coração de Paulo. Tá bom? Luiz, meu mano Luiz falou aí, Deus. Tereza Cristina, boa noite, filho. Benção, mãe, tudo bem? O Luiz falou Deus, gente. Foi Deus mesmo que criou o mal? Uai, mas se Deus ele é luz, como é que ele criou o mal? Eita, eita, eita. Eita, eita, eita. Quem criou o mal, gente? Essa eu deixo com vocês, hein? Eu vou deixar essa com vocês aí. Vocês vão ter que pensar quem criou o mal, gente. O mal foi gerado no coração de Lúcifer quando ele era ainda anjo. Era um anjo de luz. Eliette. O mal foi gerado no coração de Lúcifer. Mas foi ele que criou o mal? Eita, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos agitar essa live aí. Faça aí perguntas. Faz aí. Responde aí, gente. Quem criou o mal pra mim? Quem criou? Vamos lá. Vamos interagir. Né? As respostas de vocês estão indo na direção. Beleza? Mas a gente vai chegar lá. Vamos ver quem mais responde aí. E agora no capítulo 10 de Romanos, Paulo ele vai descrever aqui a sua oração, né? E ele fala, irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos, porque dou testemunho a favor deles de que tem zelo por Deus, porém não com entendimento, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça. Não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, existe um fim aí na lei? Existe. Qual que é? Cristo. O fim da lei é Cristo. Quando ele coloca as árvores no jardim, no Éden, havia a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí, Luiz, tá chegando. Tá chegando. Vocês querem que eu pare pra gente falar sobre isso? Se vocês quiserem, eu paro aqui, a gente dá uma parada e a gente fala só sobre isso. Esse assunto é interessante, porque tem muita gente que tem dúvida, né? De quem criou o mal. Por que Deus criou o mal, então? Pra quê? Qual o propósito de Deus criar o mal? Gente, vou entrar nesse assunto logo. Eu tô fazendo muito mistério aqui, eu não gosto desse negócio de mistério, não. Eu gosto de desenrolar logo. Eu gosto de entregar logo aquilo que tá no coração, deixar fluir, né? O Luiz, ele deu aí uma sacada muito boa, né? Falando a respeito do Éden. E pra gente entender por que foi criado o bem e o mal, né? A gente tem que ir lá no princípio, né? Tanto que o Luiz falou das árvores do conhecimento do bem
e do conhecimento do mal. Né? Então a gente precisa saber. Quem foi que criou o mal então, Júnior? Ah, então você está falando isso aí. Quem foi que criou o mal? Foi o próprio Deus. Deus criou o mal. Mas como é que Deus criou o mal se ele é uma pessoa boa? Exatamente. Por quê? Porque só existe livre-arbítrio se tiver livre escolha. Pegou? Pegou aí? Só existe livre-arbítrio se tiver livre escolha. Porque Deus, ele não usa da sua palavra para te coagir ou então para te pressionar a pegar o seu livre-arbítrio, né? E Deus destruir seu livre-arbítrio. Não existe isso, porque Deus, se tem uma arma poderosa que Deus ele colocou na minha mão e na sua mão, é o livre-arbítrio. Né? O livre-arbítrio é uma arma poderosa. Então, gente, por que Deus criou o mal? Exatamente isso. Por quê? Porque para existir, ele não podia pegar e falar assim, ó, vocês todos vão me servir a partir de agora. Vocês não vão olhar nem para a esquerda nem para a direita. Vocês só vão olhar reto aqui para mim e pronto. Deus, ele não é essa pessoa. Deus não é. Então Deus, ele dá o livre-arbítrio para o homem, para que o homem faça com que esse livre-arbítrio seja usado. Né? Então você tem o poder da escolha do bem e você também tem o poder da escolha do mal. É você que decide. É você que decide se você quer fazer o bem ou o mal. O que Deus falou para Caim? Caim, olha, o pecado já é à porta. Cabe a você dominá-lo. Então Deus não falou assim, Caim, agora, o pecado está na sua frente. Não faça. Deus ele não fez isso. Deus não falou assim, ó, não faça. Deus falou, olha, o pecado está à porta. Cabe a você dominá-lo. Até o mal, criado por Deus, tem um propósito. Ah, Júnior, então você está falando que o mal, então, é algo bom de Deus. Não estou falando isso. Eu estou falando que existe um propósito no mal que foi criado por Deus. Por quê? Porque Deus, ele não é aquele tipo de cara que quer que você sirva a ele, por obrigação. Né? Deus não é isso. Deus não é esse tipo de pessoa. Por isso que ele deu o livre-arbítrio. Né? Olha aí o Luiz falando, o bem e o mal é o equilíbrio da terra. Cabe a cada um de nós fazer a escolha. Exatamente. Né? Cabe a cada um de nós. O equilíbrio está aí. Por que existe lei? Para que o mundo não se mova em guerra. Né? Então existe lei de guerra. Existem países que existe uma lei de guerra que fala, ó, a gente não pode ter guerra durante tantos anos. Né? Então se for surgir algum tipo de guerra, a gente vai sentar numa reunião, a gente vai ter uma cúpula de reunião, e aí a gente vai debater e tudo mais, e aí a gente vai entrar no consenso. Então existe uma lei que rege as guerras. Né? Então, Deus ele realmente ele coloca o mal na terra para que você escolha, né, para o equilíbrio da terra, para que a terra não pendure nem só para o bem, nem só para o mal, mas que haja um equilíbrio, né? Ser bom ou ser mal é uma escolha. Exatamente, mano. Deus não é autoritário, ele está falando, nós temos a escolha se queremos o bem ou o mal. Infelizmente, muitos escolhem o mal. Verdade, Eliette. Infelizmente, muitas pessoas escolhem o mal, né? Mas até o próprio mal, ele é de Deus. Assim como a gente falou de Faraó, né? Foi aí que eu entrei na pergunta. Como a gente falou de Faraó. Quem foi que endureceu o coração de Faraó? Foi o próprio Deus. Foi Deus, uai. Deus endureceu o coração dele. O homem não estava nem com o coração endurecido. Aí Deus foi lá e colocou endurecimento. Colocou... E ele sentia raiva, moço. Faraó sentia raiva daquele povo, né? Tanto que fez eles produzirem mais, né? Fez eles buscarem palhas. Gente, palha. O Faraó buscou, mandou eles... Porque o que acontecia? Eles traziam palha e ali eles construíam os tijolos. Mas agora o Faraó falou assim, não, agora eles que busquem a palha e eles que produzam o tijolo. E agora eu não quero só um tijolo por dia, eu quero 2, quero 3, quero 4. Né? E Faraó foi endurecido. Então,
Então, gente, quem criou o mal? A lei de Deus veio justamente para trazer um controle na humanidade. Olha o Luiz falando aí, verdade, mano. Eliette, de Deus são todas as coisas, até o mal. É verdade, Eliette. Porque dele, por meio dele, para ele são todas, olha, são todas as coisas. Até o bem e o mal, gente. Foi Deus que criou. Mas isso não retrata o caráter de Deus, porque Deus é imutável. Deus ele não tem variação. Deus é luz. É o que João fala. Deus é luz e nele não há trevas, mas dentro dele saiu o mal. Pegou aí? De dentro dele saiu o mal. Para quê? Para que o povo, para que a humanidade, até os anjos, gente, os anjos, até os anjos, eles tinham poder de escolha. Hoje eles não têm mais. Tanto no dilúvio como na Torre de Babel e em Sodoma e Gomorra, o homem estava escolhendo o maligno. Verdade. Verdade, Luiz. Ó a Maria aí falando a verdade, amém. Tamo junto, Maria. Ela falou também que Deus, né? Deus criou o mal. Então é exatamente isso que a gente está debatendo aqui, né? Antes até os anjos, tanto que Lúcifer. Gente, Deus sabia ou não sabia que Lúcifer estava tramando contra ele? É claro que sabia, né? Mas aí Deus deixou. E aí os anjos, eles tinham esse poder, né? Eles tinham esse poder de livre escolha. Tanto que eles escolheram uma terça parte do céu caiu, né? Porque foram seguir a Lúcifer, queriam ser maior do que Deus. Então até nisso Deus tem um controle. Até sobre o mal. E vocês lembram? Olha só o que eu acabei de lembrar. Vocês lembram do espírito que perturbava? Olha só o que o espírito fazia. O espírito que perturbava Saul. Gente, o espírito que perturbava Saul, ele era mandado por Deus. O espírito que perturbava Saul, ele era mandado por Deus. E aí Deus pega Davi. Olha só como é que é o propósito de Deus. E aí Deus pega Davi, que está lá no campo, cuidando das ovelhas. Deus pega Davi, traz Davi diante do rei. E enquanto Davi tocava a sua harpa, o que acontecia? Aquele espírito enviado por Deus, o que acontecia? Saía. Era o propósito de Deus ali. Então, a gente pode concluir que, com certeza, o mal ele foi criado por Deus. Para o quê? Concluir junto com o que o Luiz falou. Para um equilíbrio na Terra. E para que o meu e o seu livre-arbítrio fosse ativado. Como que você vai ativar o livre-arbítrio se você só tem uma opção de escolha? Como? Você tem um livre-arbítrio, mas a escolha é só sim, tá? Isso aqui não é livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Né? E olha só que interessante. Eles não conheceram, eles não comeram a árvore da vida. Né? Eles não comeram a árvore da vida, eles comeram a árvore do mal, do conhecimento. Né? Até nisso o homem erra. O homem é tão burro que até nisso, em vez dele comer a árvore da vida, ele come a árvore do conhecimento, do bem e do mal. Né? Então, ficou entendido aí, gente? Então Deus criou todas as coisas, inclusive o mal. Tá? Inclusive o mal também. Tá bom? E algumas pessoas ele predestinou para que o mal estivesse sobre elas. Tá bom? Então, dito isso, gente, com base em Romanos 9. Tá bom? Tem algumas pessoas chegando agora e eu quero que você entenda isso, tá? Aí tem muita gente que vai, mas você tá falando... Não, tô falando daquilo que a gente acabou de ler. Em Romanos 9. Tá bom? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, tá bom? Tudo foi criado e gerado por Deus, né? A Maria tá falando aí, Deus criou todas as coisas, verdade, Maria. Deus criou tudo. Ele é o criador, tá bom? E aí a gente vai continuar aqui no versículo 5 de capítulo 10 de Romanos. Ora, Moisés escreve assim a justiça que procede da lei. Aquele que abre aspas, né? Aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. Fecha aspas. Mas a justiça que procede da fé afirma, abre aspas, não pergunte em seu coração, quem subirá ao céu? Fecha aspas. Isto é, para trazer Cristo lá do alto, ou quem descerá ao abismo? Isto é,
para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra de fé que pregamos. E agora ele fala aqui, ó. Se com a boca você confessar. Olha só. Ah, então quer dizer que eu preciso confessar com minha boca que eu estou aceitando Jesus. Eu não posso ficar só no meu cantinho, levantar minha mão e falar, pensar, né? Senhor, eu te aceito. Senhor, eu te aceito. Não, você tem que sua boca mesmo falar. É o que Paulo está falando aqui, ó. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, mas não somente isso, tem gente que para aí. Ah, confessei Jesus como meu Senhor, mas não para aí, gente. E ele confirma aqui, ó. E em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então, aqui existe uma condição. Ah, então você está falando que existe uma condição para mim ser salvo? Sim, existe uma condição para você ser salvo. Ué. A condição é o quê? Crer em Senhor Jesus com todo o seu coração, confessar com sua boca e crer no coração. Nossa, que condição terrível, que dificuldade, né? Tem muita gente que tem dificuldade, sim. Isso aqui precisa ser quebrado. Tem muita gente que pensa assim, ah, não preciso falar. Deus conhece os meus pensamentos. Conhece, mas Ele quer ouvir da sua boca. Por que Ele quer ouvir da sua boca? Paulo termina. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para salvação. Gente, que justiça é essa que a gente está falando aqui o tempo todo? A justiça da fé. É só por intermédio da fé e por meio da fé que nós alcançamos a salvação. Por quê? Com o coração se crê para a justiça da fé. Entra fé no seu coração. Poxa, eu creio, acredito em Jesus, acredito que Ele desceu do céu, acredito que Ele morreu por mim. Mas você vai ficar só no acreditar? Não, você precisa confessar. E aí confessa como? Com a boca. Com a boca se confessa para a salvação. Então é pelo confessar da boca que você é salvo. Pois a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será envergonhado. Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, tanto que rico para com todos e rico para com todos os que o invocam. Então Deus, não existe distinção para Ele. Se você é judeu, se você é grego, se você é brasileiro, se você é espanhol, se você é inglês, o que você for, não existe distinção, porque Deus, Ele é Senhor de todos. E não só como Ele é Senhor de todos, Ele também é rico para com todos os que invocam. E aí a gente entra no nosso texto. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele não está falando aqui de um todo completo, né? De uma humanidade toda. Não. Todo aquele que fizer o quê? Em seu coração você crê e com a sua boca você confessar, você vai ser justificado e será santificado. Viu a diferença? Não é todo mundo. Ah, então quer dizer, se eu tiver num show e eu falar assim, vocês creem em Jesus? Todo mundo crê. E aí aquela galera toda vai para o céu a partir dali? Não. Tem muitos que falam que creem, mas não creem com o coração. Tem muitos que falam, até acho Jesus legal. Jesus é uma boa pessoa, fez boas ações no mundo, tá bom, né? Não, você precisa crer de verdade. Não somente que Ele veio, mas que Ele ressuscitou. É importante a gente frisar isso aqui, porque tem muita gente que pega esse texto e faz ele tira ele do contexto e faz pretexto a um erro, né? A um erro grave. E Paulo não está falando de todo aqui que faz de qualquer jeito. Não, aquele que crê no coração para justificação, para a justiça, e aquele que confessa com sua boca para alcançar a salvação, né? E agora Paulo pergunta, como, porém, invocarão aquele que não creram? Não é? Aí vem até a questão da pergunta do batismo que me fizeram, acho que foi ontem ou foi anteontem. Por que a pessoa ela tem que batizar
né, para tomar ceia. Por que a pessoa tem que batizar? E aí eu respondi, uai, como é que você quer ter uma aliança, quer mostrar que você tem uma aliança com uma pessoa que você nunca fez nada, não teve um ato de amor, né? Porque o batismo é isso. O batismo é um ato de fé, né? A qual você nasce, morre para o mundo e nasce no Espírito. Então aqui Paulo está falando, como que vocês poderão então invocar aqueles que vocês não creem? Como? E como crerão naqueles que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas obras, as coisas boas, né? É a preparação do evangelho. Então, como invocarão aqueles que eles não creram? E como ouvirão se não há quem pregue? Né? E como pregarão se não foram enviados? Então aqui é uma chamada missionária que Paulo está falando, né? Porque você tem que crer, porque quando você começa a crer e você confessa com sua boca, você não fica mais quieto, sabe? Você vai falar para todos. E ali todos eles vão ouvir. E quando eles ouvirem, eles vão crer. E aí quando eles crerem, eles vão fazer o quê? Vão fazer a mesma coisa. É o ciclo, gente. É o ciclo, né? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregar se ninguém está disposto a ir? Então, você tem que estar disposto sempre a pregar o evangelho. Se possível, algum dia com palavras. Por que? Como assim? Com palavras. Porque o seu testemunho de vida tem que ser melhor do que o seu discurso no altar. Ou tem que ser melhor do que o seu discurso aqui na internet. Né? Porque tem muita gente que é muito boa em letra. Digita muito bem, escreve um textão lindo, posta e alcança muita gente. Mas o seu testemunho não retrata aquilo que ela é dentro de casa. Né? Então, o que eu acho que foi Paulo mesmo que escreveu, né? Da esposa que não tem o seu marido como um crente. Ela é a responsável de ganhar o seu marido que não é crente para Cristo. Porque através de atitudes, através do seu testemunho, né, ela vai conseguir conquistar. E a gente também é dessa forma. Sabe? Se possível, a gente use palavras para pregar o evangelho para as pessoas. Mais que o nosso jeito, mais que aquilo que nós transmitimos para as pessoas, elas falam mais do que as nossas palavras. Beleza? A Maria Clara tá aí, a Menon, Cauãzinho tá aí com a gente também. Um beijo no coração de vocês, gente. A gente tá aqui em Romanos 10, no versículo 16, tá bom? E aí no 16 ele diz, mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim a fé vem pelo ouvir. E aqui eu quero dar uma pausa aqui. Eu já ministrei sobre isso aqui, eu lembrei muito. E assim a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela... Gente, a gente tem que deixar isso aqui bem claro. E eu quero que você... Desculpa. Eu quero que você pegue aqui, ó. Você pegue a palavra pela e você marque ela. No versículo 17 de Romanos 10. E assim a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus, de Cristo. Não é a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. A palavra. Não, é ouvir pela palavra. Porque a palavra, ela vira um filtro no nosso coração. Assim como nós filtramos a água para beber, assim como nós filtramos o café para beber, assim como nós filtramos outros tipos de alimento para beber, a palavra de Deus, ela tem que ser um filtro na vida de um cristão. Como assim um filtro? Porque a partir daí você vai guiar a sua vida pela palavra. Não é a palavra. Você vai guiar a sua vida pela palavra de Deus, né? E ouvir o quê? Ouvir pela palavra de Deus,
né? Os fundamentos, os mandamentos. Ouvir pela palavra. Então a palavra de Deus, ela vira um filtro no nosso coração, né? Tem até uma pregação que eu fiz. Eu vou baixar ela e disponibilizar no meu canal, né? E é sobre isso que eu falo, né? Ouvir pela palavra. O Agamenon tá aqui. Ouvir a que ou a quem? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né, Agamenon? Ouvir a que ou a quem? Verdade, né? Ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Então nós temos que ter a nossa vida baseado pela palavra, não por aquilo que o vizinho fala, não aquilo que muitas pessoas falam, não aquilo que a fofoqueira, não aquilo que jogando maldição em mim, não sei o quê. Não. Ouvir pela palavra de Deus, tá bom? E a Agamenon aí trouxe aí umas pérolas pra gente, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É isso aí. É isso aí, meu pastor. Quiser complementar mais alguma coisa aí, pode jogar aí também, que a gente vai estar comentando, tá bom? E aí ele diz, né? Paulo continua aqui no versículo 18. Porque é ele quem convence. Verdade, Agamenon. Por isso que a gente tem que ouvir pela palavra e ouvir o que o Espírito diz às igrejas, né? Diz a você, diz a mim, através da palavra. E Paulo instruído, olha só, gente, foi o que eu falei no capítulo 9. Paulo, ele foi instruído, né? No capítulo 9 ele diz assim, ó, digo a verdade em Cristo, não minto, e a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Então Paulo não está dizendo por ele mesmo. Paulo está dizendo com a consciência do Espírito Santo, por intermédio do Espírito Santo. Então, por intermédio do Espírito Santo é que Paulo escreve aos Romanos, né? Não só aos Romanos, mas também outras cartas. A Bíblia, né, é inspirada pelo próprio Espírito. E ele está dizendo isso para a gente hoje, né? Que a gente tem que viver. Gente, a gente tem que parar de pegar esse texto. Tem muita gente que pega esse texto e fala assim, ó, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não. Gente, tem gente que assiste live, tem gente que ouve pregação, tem gente que fica o dia todo escutando hino, tem gente que, sabe, morre de ouvir gente falar da palavra de Deus, mas não coloca em prática, porque eles estão ouvindo a palavra de Deus. Eles não estão vivendo a palavra de Deus. Eles estão vivendo, Jesus, estou confundindo. Eles estão vivendo a palavra de Deus e não pela palavra de Deus. Não sei se vocês entenderam. Vou falar de novo. Tem muita gente que pega esse versículo e faz assim, ó. E assim a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é por muito você escutar a palavra de Deus que vai fazer que seu comportamento mude, que vai fazer com que sua vida mude. Mas se você começar a basear a sua vida pela palavra de Deus, aí sim, a sua vida é transformada. A sua vida é mudada. Então, nós temos que pegar esse versículo e viver ele de fato, né? Não acrescentar e não tirar o contexto dele, né? Porque tem muita gente que fala, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não, ouvir pela palavra de Deus. Beleza? E aí, complementando aquilo que o nosso pastor Agamenon falou aí, tá falando a respeito do que o Espírito diz às igrejas. E agora Paulo complementa, mas pergunto, será que eles não ouviram? Olha o que Paulo está falando, mas será que eles não ouviram? E Paulo responde, é claro que sim. E aí ele cita aqui, no 18, ele cita aqui, deixa eu ver. Cita segundo Samuel 12, 23. A voz deles se espalhou por toda a terra, e as palavras deles
alcançaram os confins do mundo. Então, a palavra de Deus, ela foi anunciada, ela foi falada, todo o mundo ouviu a palavra de Deus, porém, nem todos viveram pela palavra de Deus. E agora Paulo ainda induz mais o povo, né? Pergunto mais, será que isso não chegou ao conhecimento de Israel? Porque Moisés já dizia, eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é nação. Por meio de gente insensata, eu o provocarei à ira. E aí no versículo 20 de Romanos 10 ele continua. E Isaías foi tão ousado que diz, fui achado pelos que nem me procuravam. E revelei-me aos que não me perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Olha como é que Paulo ele conclui aqui o capítulo 10, né? Dando essa afirmação aqui, que o povo de Israel ficou com ciúmes. Boa noite, Lisandra, tudo bem? O povo de Israel ficou com ciúmes. Por quê? Porque os gentios agora eles estão sendo alcançados pela palavra. Mas quando eles tiveram a oportunidade, o que eles fizeram? Eles a rejeitaram, né? Eles chutaram a pedra de tropeço. Eles crucificaram a pedra angular, né? E aí Deus, com toda a sua infinita graça e misericórdia, o que Deus fez? Já que vocês não querem, já que o povo de Israel não quer, e aí ele fala através do povo que foi escrito em Isaías, né? Fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz, todo o dia estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. E a gente pode ver isso, de fato, de concreto, né? Ali, quando o povo estava no deserto, né? O povo só reclamava. O povo só reclamava. E Deus ali cuidando deles, mandando maná, né? Mandando a sombra, mandando a coluna de fogo, apontando a direção, apontando o caminho, e o povo reclamando, o povo desobediente. E aí o que Deus fez? Começou a assumir aquele povo, né? Teve um dia que a terra abriu e comeu um bocado, né? Teve um dia que Deus mandou serpentes no deserto, a qual ele levanta uma serpente de cobre, né? Que aqueles que olhassem para a serpente e fossem picados e olhassem para a serpente e crescem, né? Que Deus restauraria a sua saúde e não morreria. Mas aqueles que não olhavam para a serpente de cobre, eles morreriam no deserto. É um povo desobediente, um povo rebelde, que só foi Moisés subir no monte para adorar o Senhor, para receber os mandamentos de Deus, que lá embaixo estava o povo fazendo um bezerro de ouro e declarando, né, perante todos, este é o nosso Deus que nos tirou do Egito. Olha só, um bezerro de ouro que eles mesmos construíram, né? E ali Deus mata também o povo. Então perceba que Deus ele teve muita paciência com esse povo. Mas agora, né, Deus fala, eu fui achado. Aqueles a quem nem perguntavam por mim, eu fui achado. Nossa, isso aqui é lindo, gente. Eu acabei de lembrar de uma neblina, né? Imagina você dirigindo aí no meio da neblina. Se você já dirigiu na neblina, você sabe como é que é. Ou se você já passou por um momento de neblina, né? Imagina você aí no meio de uma neblina. E aí você está aqui com o carro dirigindo. E na frente tem um poste. E você não vê esse poste por conta da neblina, né? E aí você bate o carro no poste. Foi dessa forma que Deus fez com os gentios. Foi dessa forma que Deus fez com aqueles que não eram de Israel. O povo estava aí, ó, na direção do pecado, mas do nada veio Jesus e bateu neles. E eles se converteram, né? Então assim, Lisandra, onde está? A gente já está no final aqui, Lisandra. A gente já está em Romanos 10, 21. Já finalizamos a leitura, né? A gente só tá concluindo aqui para a gente sair, tá bom? Então, Deus está falando aqui algo muito, 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 muito top, porque Ele se revelou àqueles que nem procuravam dele, nem sabiam, e revelei-me
aos que não perguntavam por mim. Se Deus fez isso com um povo que nem conhecia ele, gente, imagina nós que temos o nosso DNA de Cristo, que nós temos a mente de Cristo, que nós temos o poder da palavra em nossas mãos. E imagina nós, gente, que conhece da palavra, né? Imagina nós. E agora Paulo, ele dá aos Romanos essa carta, né? Esse um trecho a mais dessa carta aí, a qual nós podemos aprender, né? E que nós venhamos guiar a nossa vida pela palavra de Deus, né? Não ser guiados por aquilo que nós pensamos ou daquilo que outras pessoas pensam ao nosso respeito, né? Se você gostou aí, dá seu like. Se você esteve com a gente aí, um beijo no coração de todos vocês, né? Espero que a gente tenha discutido um pouco aí, espero que você tenha entendido ainda mais a respeito de Romanos 9 e 10. E amanhã, gente, a gente tá de volta às 8 horas da noite, tá? Nesse mesmo canal aqui, nesse mesmo horário. No horário não, né? O horário já é tarde, já é 11h40. Mas às 8 horas, né, da noite, às 20 horas, nós estaremos aí comentando, expondo aqui, né? Romanos 11 e Romanos 12. Romanos 12 é muito interessante também, né? Não se deixe vencer o mal, mas vença o mal com o bem, né? Essa aqui nunca sai da mente, né? Nunca sai da mente. Meu pai sempre dizia esse versículo, né? Não te deixe ser vencido pelo mal, mas vença o mal com o bem. E a gente vai continuar falando aqui, ó, a respeito de quem criou o mal, quem fez o mal. Será que foi Deus? Será que o mal veio do ser humano? Será que o mal veio de Lúcifer? Será que o mal veio da onde? Né? Existe uma raiz aí e existe um porquê também. Tá bom, gente? Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo e até amanhã. Tá bom? Beijo no coração.